Saudações, amigos do canal Agartha. Toda luz projeta a sua sombra, e todo bem pode despertar algum mal. Daí a profusão de doutrinas tradicionais sobre as forças das trevas, ainda que também possamos dizer que a organização do mal tem sido consequência da própria evolução espiritual da humanidade, e por várias razões. Quanto mais sofisticada fica uma evolução, maiores serão os refúgios naturais dos seus processos de formação. E, da mesma forma, mais camadas evolutivas vão ficando para trás. A decadência cultural e o ostracismo das formas sagradas contribuem para este quadro. A demonologia é uma metaciência com muitas ramificações e classificações. Neste podcast, trataremos, contudo, de resumir e diferenciar meramente as expressões mais importantes do mal, como uma espécie de reflexo das energias primordiais da criação ou da natureza mesma, e com certo respaldo ecumênico ou multicultural. E para orientar as nossas investigações, trataremos de buscar as definições do mal e do negativo em algumas tradições, especialmente naquilo que elas reportam em termos mais ou menos plurais. De outro modo, tal coisa poderia nos levar muito longe, se fôssemos realmente seguir as classificações. Existem os demônios dos 7 pecados capitais e certamente muitas outras listagens, até porque as sistematizações dos sagrados e do angelical também podem resultar da mesma forma complexas. Por isso, nos ateremos aqui apenas ao principal, em torno de nomes bem conhecidos e de tradições renomadas, a fim de obter um conteúdo didático e atraente, e afastando-nos pela mesma razão do simplismo e das generalizações comuns aos leigos. Lembrando também que o hinduísmo fala de 3 formas principais de Maya ou de ilusão, relacionadas às esferas da matéria, da alma e do espírito. Tal como podemos evocar da mesma forma a triple divisão realizada por Alice Bailey entre Maya, fascinação e ilusão no livro Miragem, um problema mundial, atingindo objetivamente aqueles planos mais densos que são o físico, o emocional e o mental, os únicos, afinal, que o mal pode realmente alcançar. É importante notar, então, que a evolução iniciática da humanidade tem sido objeto nestes séculos de um plano da hierarquia espiritual, especialmente em favor destes que são chamados os 3 planos de esforços humanos, tema que foi alvo de um podcast recente deste canal, com o link aqui nas descrições. E neste caso, as forças trevosas em questão também têm suscitado, naturalmente, uma oposição sistemática a este plano espiritual, como poderemos também entrever então, depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Dentre as tradições que melhor nos mostram as diferentes faces do mal e sem muitos relativismos, podemos destacar o budismo e o cristianismo. O budismo nos fala de modo recorrente dos 3 venenos da mente, nas formas da ignorância, da raiva e do apego. E, na verdade, também podemos associar estes venenos aos 3 gunas ou tendências hindus da mente ou da matéria, na forma de raja, tamas e sattva. A partir disto, é possível encontrar bases para uma imensa sorte de males comuns na humanidade. Já o cristianismo é herdeiro da mesma forma de certa tradição demonológica que encontra talvez no livro profético e sapiencial do Apocalipse de São João o seu ponto mais alto, ao mencionar aquela trinca demoníaca formada pela besta, pelo falso profeta e pelo próprio anticristo. Na realidade, alguma dessas tradições ostenta ainda outras classificações sob o desencadeamento de arcos de negatividade ou círculos viciosos. O budismo mostra, por exemplo, a sua roda da vida, com vários círculos que se desdobram em torno dos 3 venenos, comportando os 12 processos de encadeamento da mente e também os 6 reinos que podem encadear a consciência, entre eles o próprio reino dos deuses. No Apocalipse, temos da mesma forma de início os pecados das 7 igrejas, e a certa altura os 4 cavaleiros do Apocalipse representando a peste, a guerra, a fome e a morte. A trinca central citada da besta, do falso profeta e do anticristo surgem aos poucos e vão sendo da mesma forma por parte vencidos.
Para organizar o nosso próprio léxico, investigaremos, pois, os significados de alguns dentre os principais nomes do demônio. Em última análise, a etimologia selecionada servirá aos propósitos em vista. A própria palavra demônio vem do grego daimon, onde sabemos possuir uma aplicação muito ampla e vaga, e sem conotações negativas necessárias. Passemos então para as restantes. Satã significa adversário no hebraico. Diabo vem do grego diabolos e remete a divisionismo. E Lúcifer vem do latim e significa portador da luz, no caso, já como anjo caído. E uma forma muito precisa de caracterizar essas tendências seria, pois, como violência, negligência e lascívia, conforme comentaremos nas análises a seguir. E com isto teremos, pois, três formas mais características da manifestação do mal, configurando, pois, os contornos tenebrosos da loja negra que representa o templo das trevas do planeta, tendo no seu átrio exterior toda uma zona cinza formada pelas legiões de pessoas mal encaminhadas, passando pelos indivíduos mais ou menos habilidosos em formas de fraude, desvios e assédio moral, e encabeçado, por fim, pelo próprio mal organizado como forças especializadas nas mais rebuscadas artes da opressão, da manipulação e da simulação, de forma planejada, intencional e consciente, movidos invariavelmente pelos mais profundos e irrecuperáveis desvios de caráter, infelizmente muito comuns nesta humanidade ainda em evolução. E tal como no caso das tríades divinas, as tríades demoníacas também atuam conjuntamente, mesmo sem demonstrar nenhum grau de vínculo objetivo entre si. A parte das suas artes se exercem sob formas ocultas e insuspeitas de cumplicidade. Afinal, como se diz, o diabo é o pai da mentira e um artista da dissimulação. E nesta colaboração maléfica existem esforços secretos e concentrados para promover a alienação, a ignorância e o medo. Lembremos que nas filosofias originais, as instituições sociais estavam unificadas, quer dizer, eram holísticas ou universais. O assédio, por exemplo, como uma modalidade sutil de opressão, pode acontecer em qualquer uma dessas formas do mal. Nas análises a seguir, dividiremos, pois, as partes por linhas de atividades meramente para fins didáticos, conectando ademais aos venenos budistas da mente e aos gunas hindus, tal como a contraposição da trindade divina e a trimurti hindu. Comecemos, pois, pelo veneno da raiva, que podemos relacionar à energia impulsiva do guna rajas no hinduísmo. Aqui temos, pois, uma energia de poder que podemos relacionar à expressão demoníaca de Satanás, enquanto adversário direto de Deus. Por isso se trata da besta perseguidora do Apocalipse, contrapondo-se mais objetivamente ao Deus Pai como força criadora original, tal como ao Deus hindu Brahma, assim como todas aquelas forças malignas persecutórias que empregam os artifícios das artes negras da feitiçaria. No plano social, essa tendência é natural dos políticos poderosos e dos guerreiros, dos governos opressores e das aristocracias decaídas. É a reunião das forças de Roma e de Israel que prenderam, torturaram e executaram Jesus. Historicamente, tem-se muitas ocasiões em que a religião e o misticismo deram apoio impróprio ao poder temporal, na indevida subserviência do espiritual ao temporal, uma espécie de antissinarquia, portanto, dando lugar a estados terroristas como foi o Azteca e a processos inquisitoriais como os medievais. Esta tendência está marcada, pois, pela violência, e é quando vocações de liderança se convertem, pois, em tiranas e opressivas, pela falta de sabedoria quanto ao uso da própria energia. Para desabrochar uma grande vocação satânica, pode bastar a algum militar em evidência com formação religiosa padecer uma frustração séria das suas próprias expectativas ideológicas, levando-o a forçar uma situação política e social opressiva. Nas classificações de Alice Bailey, este aspecto mais burdo do mal teria relação com o grau do aspirante espiritual, ou aquele que se encontra no sendeiro do noviciado. O seu próprio desafio se resume então por Maya, relacionada ao reino mineral, demandando buscar uma coordenação física por meio da concentração de energias.
Em seguida, temos o veneno da ignorância, que podemos relacionar à energia de inércia do Gunatamas do hinduísmo. Neste caso, teremos uma energia de dissimulação e de divisão, tal como se apresenta no próprio nome do diabo, também como o grande manipulador das coisas. O diabo também é denunciado no Apocalipse de São João como um acusador, uma espécie de advogado do mal, portanto, sempre a postos para julgar e caluniar, buscando estratagemas políticos e jurídicos para denegrir a imagem dos filhos de Deus. Por isso se trata do anticristo do Apocalipse, aquele que se opõe ao Cristo, e se contrapõe especialmente ao Deus Espírito, como força transformadora, tal como ao Deus hindu Shiva. Aqui adentram, pois, aquelas correntes místicas e religiosas interessadas na ação política ao modo das ordens secretas e das linhas secularistas. O manipulador é ademais aquela eminência parda que jaz muitas vezes sob as figuras de autoridade, buscando controlar esta autoridade através da adulação e mediante serviços prestados, buscando se tornar cada vez mais uma peça-chave de um esquema para oportunamente controlar a tudo. Não raro, este é um perfil de sociopata, que vê o grupo como um tabuleiro de xadrez para jogar friamente e sem escrúpulos em prol dos seus próprios interesses. Essa tendência também está marcada pela negligência, quando vocações de conhecimento e espiritualidade sucumbem à vaidade, ao fanatismo e à ignorância. Então, aqui temos os drogados endêmicos de toda a natureza, que são como desleixados quanto ao próprio destino, afetando com seu comportamento a própria coletividade e mesmo o planeta do qual participam. Para desabrochar uma grande vocação diabólica, pode bastar a algum intelectual em evidência com formação mística uma frustração das suas próprias expectativas quanto aos destinos da nação, levando-o a simular uma posição exaltada em termos de liderança filosófica ou política, para então projetar o seu jogo destrutivo no mundo. No plano social, esta tendência é natural dos revolucionários e dos anarquistas, dos liberais e dos materialistas. Não casualmente, os revolucionários têm afeição pela ideia da dialética histórica, a fim do divisionismo diabólico. Tais correntes políticas são com efeito muito marcadas pela astúcia e pela manipulação das consciências, colocando literalmente a seu serviço legiões de criaturas desesperadas e desorientadas mundo afora. É então o traidor Judas aliado ao revolucionário Barrabás e que trai o mestre com um beijo, tal como são as próprias forças organizadas de Barrabás que depois condenam Jesus à morte. Deixaremos um vídeo sobre a traição de Judas no contexto geral da sociedade judaica da época, aqui nos créditos da plataforma. Sob as ações dos fanáticos politizados, descaminhos são então forçados à exaustão, resultando na extinção de sociedades e civilizações, tal como no caso dos próprios judeus, tantas vezes sujeitos ao êxodo e à deportação. Nas classificações de Alice Bailey, este aspecto mais mediano do mal teria relação com o grau do discípulo espiritual, ou aquele que se encontra no sendeiro do discipulado. O seu próprio desafio se resume então pelo espelhismo, relacionado ao reino vegetal, demandando buscar uma reorientação astral por meio da meditação espiritual. Por fim, temos o veneno do apego, que podemos relacionar à energia harmônica do Guna Sattva no hinduísmo. Corresponde então ao demônio Lúcifer, naturalmente vinculado à espiritualidade, como simulador ou falsificador das coisas imateriais, posto que o apego induz comumente também à inveja, pois com certeza não pode existir maior invejoso do que o próprio usurpador. Como farsante, Lúcifer representa a prática do engodo na espiritualidade, e por isso se trata do falso profeta do Apocalipse. Esta corrente se contrapõe, pois, ao Deus Filho como força de conservação, tal como ao Deus hindu Vishnu. E neste sentido, seria debalde as tentativas de aproximar Lúcifer de Prometeu, porque este último sacrifica-se pela humanidade, ao passo que o anterior sacrifica a humanidade em si às suas próprias ambições pessoais.
No plano social, tal tendência é natural daí dos místicos e dos religiosos. São então os fariseus como sepulcros caiados, os saduceus como falsos doutrinadores e por fim as forças do sinédrio que tramaram por detrás das cortinas com todas as outras forças sociais para prender e para matar Jesus. Aqui surge, pois, as forças da ilusão e do auto-engano, não raro acobertadas por convenções ou por pseudo-tradições parasitárias e vazias. Esta tendência também está marcada pela lascívia, quando vocações ao amor e à fraternidade sucumbem ao desejo passageiro e egoísta. Aqui entram também aqueles médicos e curadores que abusam da boa-fé e dos próprios corpos dos seus pacientes. Para desabrochar uma grande vocação luciférica, pode bastar a algum espiritualista em evidência com formação esotérica uma frustração das expectativas pessoais quanto a vir ser aclamado ou reconhecido como mestre ou mensageiro, levando-o a simular uma posição exaltada em termos de hierarquia espiritual, independente da gravidade que possa decorrer da sua traição perante as coisas espirituais e planetárias. Aqui entra, pois, todas aquelas correntes místicas carismáticas e de tendências fanatizantes, levando à criação de seitas de pseudo-iniciados, característicos dos inúmeros projetos sociais elitistas de Lúcifer, assinalados pela sua gritante falta de real universalismo. Representa, ademais, terreno fértil para a proliferação do materialismo espiritual, denunciado pelo lama tibetano Chogyam Trungpa, resultando comumente em fraudes e em desilusões, tal como seguramente em muito tempo perdido, inclusive muitas vidas ceifadas sob os descaminhos assim apresentados. Basicamente, aquilo que temos aqui é a imposição do amadorismo sobre as autênticas vocações, quer dizer, uma usurpação de funções. Um dos mais nefastos resultados desta hipocrisia é o descrédito social e cultural das forças espirituais, levando a humanidade a cair no engodo das revoluções e das ideologias liberais ou materialistas. Nas classificações de Alice Bailey, este aspecto mais sutil do mal teria relação com o grau do iniciado espiritual, ou aquele que se encontra no sendeiro da iniciação. O seu próprio desafio se resume então pela ilusão, relacionada ao reino animal, demandando buscar um redirecionamento mental por meio da contemplação espiritual. E nisto resumimos, pois, as nossas três classificações principais do mal, ou seja, o mal como opressor, o mal como manipulador e o mal como simulador. E já com relação à própria imagem do mal, que é sempre mais ou menos padronizada, é comum se falar de chifres e rabos, que todavia são coisa com simbolismo próprio. A imagem comum tem relação com o signo de Capricórnio, regido por Saturno, um planeta associado à morte, inclusive a morte simbólica ou iniciática, e, como tal, objeto de culto entre os templários na forma de Baphomet, tal como remete ao deus Pan, relacionado à natureza, uma realidade em si mesma um tanto desprezada pela mentalidade religiosa medieval, mas sobretudo para combater a grande popularidade que essa divindade havia alcançado então. Na verdade, traços desse simbolismo remontam já a Angra Mainyu, ou Arimã, a representação do mal presente na religião de Zoroastro, e que seria a primeira grande tradição espiritual com nítidos traços de dualismo. E com isto chegamos ao final de nossa apresentação sobre a tripla natureza do mal. Talvez o grande valor destes estudos aprofundados e também especificados sobre a natureza do mal é dar a conhecer melhor as verdadeiras complexidades do caminho espiritual, mesmo no plano social, especialmente em contextos turbulentos de transição de tempos e de sociedades em formação. O ser humano não gosta de pensar que ele pode ser apenas um joguete nas mãos de forças superiores, sobretudo das negativas neste caso. E esta é uma armadilha na qual caem especialmente aqueles que desenvolvem um pensamento cético sobre as coisas espirituais, escudadas por um verniz frágil de idealismo. Muitos exemplos poderiam ser arrolados no país e no mundo, em termos de fraudes, manipulações e usurpações, tais como os oferecidos mais acima, passando comumente pelos caminhos da mística, da religião ou da espiritualidade,
e que podem se tornar instrumentos para um karma negativo individual e até coletivo. Cabe então deixar aqui uma mensagem positiva, ou pelo menos construtiva, a respeito deste grave problema do mal planetário. Em primeiro lugar, existe com efeito uma proteção contra o mal, tema relacionado, por sua vez, àquela angiologia que está a serviço das forças do bem. Não obstante, a economia espiritual do mundo reflete a sua economia material, seguindo sempre a lei do menor esforço. A proteção espiritual é um investimento realizado pelas forças espirituais enquanto a pessoa realmente necessita. Depois, ela se torna adulta e o seu livre-arbítrio como que amadurece, e então, cada vez mais, ela precisa passar a dar a sua própria contribuição, inicialmente tornando-se espiritualmente independente e logo auxiliando as outras pessoas a se libertar da mesma forma, até chegar àquele ponto em que o iniciado pode dispensar praticamente toda a proteção espiritual para si mesmo e até começar a oferecer a outros. As verdadeiras cadeias da humanidade são morais, porque é ali que nascem todas as outras prisões. Contudo, a síntese da salvação está nos mistérios, na busca da autorrealização séria e profissionalmente empreendida. A tradição sapiencial ensina que esta proteção também pode se estender às nações, especialmente aquelas assinaladas pelo destino à condição de raças eleitas ou luminares. Neste caso, toca a analogia da procura pelo polo espiritual do mundo, a fim de obter as verdadeiras orientações, sem as quais a própria senda espiritual poderá permanecer truncada, da mesma forma que todos os outros caminhos necessários para a humanidade, mesmo os sociais, já que na prática as coisas nem diferem tanto assim. De outra forma, o mal também poderá se abater sobre tais nações marcadas pelo karma sagrado, caso não atendam às demandas do seu próprio destino. O caminho da luz não é e nunca foi realmente uma jornada sem roteiros. Ao menos as coisas mais importantes sempre serão assinaladas. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.